Muito bem, minhas excelências, o relator da CPI da Covid-19, o senador Renan Calheiros, enviou um ofício ao ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal. No documento, ele pede que não seja concedido o habeas corpus preventivo solicitado pela Advocacia Geral da União para que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, fique em silêncio durante o seu depoimento, marcado para a próxima quarta-feira. Em meio ao assunto pandemia, também temos hoje o anúncio da suspensão da produção da vacina Coronavac pelo Instituto Butantan. A causa é a falta do ingrediente farmacêutico ativo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, atribuiu o atraso na entrega deste ingrediente a uma questão contratual e não quis dar mais detalhes. Já o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, disse ser um sinal de que a China está se preocupando mais em vacinar a própria população do que fornecer os insumos a outros países. Eu quero saber a opinião dos nossos comentaristas sobre essa falta de vacina. O que está acontecendo, Serrão? Muito estranho. Existe uma relação comercial do fornecedor dos insumos para a vacina e isso não está sendo atendido. Então, é estranha a quebra de um contrato comercial. Agora, tudo isso contribui para a guerra de narrativa. O governador de São Paulo, de manhã, em entrevista à Jovem Pan e a várias outras emissoras, reclamou que os insumos estariam não sendo enviados para o Brasil em função do problema diplomático causado pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, vai ficar essa história, vai ficar essa polêmica que vai render. Agora, a China tem interesse comercial, econômico em fornecer esse tipo de material, ainda mais porque nós estamos em tempos de pandemia, é preciso haver também uma colaboração. Imagina se o Brasil resolvesse fazer, por exemplo, com a China, uma contrapartida. Olha, China, você está boicotando o envio dos insumos para a gente fabricar as vacinas necessárias, então vamos dar uma interrompida também na nossa exportação de comida para a China. A China é extremamente dependente do agronegócio brasileiro. Imagina se a gente resolve promover uma doideira desse tipo. E no mundo do jeito que está, é melhor até não duvidar que uma coisa dessa possa até acontecer. Mas não, é hora de restabelecer o diálogo, é hora de restabelecer o contrato. O contrato tem que valer. Então, a China tem que mandar os insumos para cá. Mas se a China não mandar, daqui a pouco é ela quem vai ter problema, porque estão chegando muitas vacinas para o Brasil. Daqui a pouco a gente vai ter excesso de vacina também por aqui. E aí pode ser que não seja tão necessária a vacina chinesa, que, aliás, está sendo questionada internacionalmente, a Coronavac brasileira. Daqui a pouco, quem tiver que viajar ao exterior, para a Europa, por exemplo, essa vacina não é reconhecida. Nos Estados Unidos também não. Então vai ter problemas na sua carteirinha de vacina, que vai existir daqui a pouco, se você é vacinado pela vacina chinesa ou pelas outras vacinas. Enfim, o mundo virou uma bagunça. Você não tem obrigação de tomar a vacina, mas é bom que você tome a vacina. E você, mesmo não querendo, você é obrigado a tomar a vacina. Que situação em que esse covidão meteu a gente e todos os gestores públicos a nível mundial colaboraram para essa confusão. Lamentável. Muito bem, minha querida Amanda Klein, eu quero a sua percepção, a perspectiva aí que você está vendo para esse depoimento do Pazuello na semana que vem e um comentário também sobre essa falta de insumos para a vacina. Eu vou começar pela vacina agora, já que o Serrão começou por esse tema. É importante frisar aqui que, primeiro, a nossa velocidade, o ritmo de vacinação no Brasil caiu pela metade nas últimas 2 semanas. Então, isso já é reflexo do atraso da chegada dos IFAs aqui no Brasil. E esse insumo farmacêutico ativo, os insumos da vacina, vêm da China, tanto da vacina da Oxford AstraZeneca, que só vai começar a ser produzida totalmente, nacionalmente, no país a partir de outubro, quanto da vacina da Coronavac. Então, os 2 imunizantes com que vacinamos hoje em larga escala no Brasil dependem dessas importações da China. O caso mais grave atualmente é da Coronavac, que entregou hoje seu último lote de 1 milhão de vacinas e agora não tem previsão para a próxima entrega. Era para esse lote de 10 mil litros de IFA, que correspondem a 18 milhões de doses de vacina, né? Então, capaz de imunizar 9 milhões de pessoas, isso deveria ter chegado aqui dia
dia 30 de abril. Depois foi passando para dia 18 de maio, agora não há previsão de entrega. O governo de São Paulo culpa a gestão diplomática desastrosa provocada pelas declarações que geram muita desinformação, ataques agressivos e gratuitos por parte do presidente da República e por outras autoridades políticas em Brasília, como o ministro Paulo Guedes, por exemplo. Já na Fiocruz, também deve haver alguns dias de apagão na chegada do IFA, porque eles têm o suficiente para produzir vacinas, mas a partir da próxima semana eles devem ter pelo menos 3 dias de apagão. Aí eles estão num ritmo de produção de vacina que eles conseguem produzir 1 milhão de doses por dia. Então isso significa 3 milhões de doses. Quer dizer, é muita coisa. Cada atraso na chegada do IFA atrapalha o nosso cronograma de vacinação, que ainda continua muito lento. Cerca de 18% da população brasileira tomou a primeira dose. Então, o que a diplomacia brasileira tem que fazer agora é ajudar. Quando o presidente Bolsonaro fala em guerra química, bacteriológica, do país que mais cresce no mundo, né, obviamente uma referência à China, ele atrapalha. Quando o ministro Paulo Guedes fala num vírus que veio da China e que a vacina americana, que não é nem americana, né, porque foi criada pelos alemães, a da Pfizer, né, alemães de origem turca, da BioNTech, ele também atrapalha nessa gestão diplomática. E aqui todas as pessoas que conhecem um pouco mais dessa relação com a China dizem que isso traz repercussão, sim, faz com que os chineses tenham má vontade em acelerar a liberação desse IFA. Mais de 100 países dependem da exportação desse IFA da China, da importação desse IFA da China, e não consta que outros países tenham tido ou estejam tendo tantos problemas como o Brasil. Aí na próxima entrada eu comento o habeas corpus, senão vai ficar muito longo. Tá bom, Amanda. Constantino, sua vez. Paulo, deixa eu pegar o gancho, então, da questão da China também. A gente joga depois a questão do Pazuello e da CPI, senão fica realmente muita coisa. Eu quero chamar a atenção do nosso ouvinte, do nosso telespectador, para o que está sendo dito aqui. Não só pela minha colega de bancada, mas por muitos hoje nas redes sociais, né, pelos opositores do presidente, por dorianas, né, por adeptos aí da esquerda tucana e até petista, né, que estão tentando usar esse atraso do IFA para culpar as declarações e a postura do presidente Bolsonaro. Eu quero pausar 1 minuto antes da gente continuar para interpretar o que está sendo dito, né? Tecla SAP. O que está sendo dito aqui é que a ditadura comunista chinesa está ameaçando cortar insumos de vacinas para matar brasileiros porque não gostou da declaração do presidente Bolsonaro ou do ministro da Economia, que foi feita, inclusive, em privado e vazou. E que, aliás, é absolutamente legítima a preocupação com a origem do vírus, né? Se é laboratorial ou não, isso não é tese conspiratória, tem estudos e tem muita gente falando isso, né? Muito especialista. E tem países tomando ações contra a China, como, por exemplo, a Austrália, que também depende de exportações para a China, ou Japão, ou Estados Unidos, ou Reino Unido. Então, é muito grave isso. Eu acho que nós temos que pausar 1 minuto. Nós estamos ouvindo jornalistas liberais, entre aspas, né? Jornalistas liberais, condenando o presidente por uma fala e não um regime que ameaça cancelar insumo de vacina por birra, porque não gostou da declaração do nosso presidente, eleito por 58 milhões de brasileiros, coisa que não acontece na China porque é uma ditadura, que não tem jornalismo, aliás, né? Então, eu acho isso muito grave. Eu acho temerário, né? Me assusta isso. Porque se depender desses pseudo-liberais e pseudo-jornalistas, nós teremos uma província chinesa em breve, né? Pragmatismo, sim, vassalagem, não. E veja, o Brasil bateu recorde de exportações para a China esse ano. Foram 10 bilhões de dólares só em abril, quase 30 bilhões de dólares no quadrimestre, é o maior volume da década. Então, acho que não seria motivo para tanta histeria. Agora, se a China, de fato, eu não sei se é isso que está acontecendo, se é um atraso deliberado. Mas se eu acho que isso deveria estar gerando uma comoção nacional, uma união de todos aqueles que têm algum apreço por liberdade, democracia, que têm valores e princípios decentes, deviam estar se unindo para condenar essa postura. Vem cá, isso é o quê? Isso é uma via de mão dupla, uma relação comercial saudável? Ou isso é um sequestro e nós somos reféns? E vocês vão fazer chantagem com nossas vidas? Ameaçar não dar insumo para uma vacina? Então, eu não consigo entender, eu tenho muita dificuldade em entender as pessoas estarem usando isso contra o presidente Bolsonaro e não contra a China, cujo embaixador no Brasil já ameaçou nossos deputados, já mandou cartinha para não reconhecer eleição em Taiwan. Então,
O que está acontecendo? Essa turma é capacho de uma ditadura? Querem ser vassalos do regime chinês? Isso me assusta. E eu acho que, inclusive, poderiam investigar as contas bancárias, follow the money. Agora, só para fechar, imagina se o Brasil ameaçasse cancelar a exportação de carne para o chinês não ter o que comer. Eu acho que todo mundo ia falar que isso é desumano, né? Vamos só tentar encerrar essa questão da China. Vocês querem colocar algum ponto sobre esse tema da China? Amanda, só um minutinho. Um ponto que é muito importante. Aí em seguida a gente vai para o Pazuello, tá? É que entra no detalhe de negociações comerciais sofisticadas. Por exemplo, esse laboratório BioNTech, ele é parceiro de todos os fabricantes das vacinas. Todos. Então, estranho que esse insumo esteja sendo enviado para a Europa e não seja enviado para cá. Então, são questões a serem pensadas, né? Tem esse negócio da vacina, é um negócio bilionário. A gente estava discutindo ontem a questão da Pfizer, só a Pfizer pretende fabricar 3 bilhões de vacinas ao custo que ela vai vender $10. Olha quanta grana, só a Pfizer. Muito bem, Amanda? Não, rapidamente, eu queria colocar que se tivesse alguém que deveria estar preocupado com o seu povo e em receber vacinas, é o presidente Bolsonaro. Quando ele faz declarações desse tipo, sem fundamento nenhum, com desinformação e jogando só para os seus apoiadores, para sua claque das redes sociais, ele atrapalha toda a produção, porque ele prejudica a chegada dos IFAs. Então, você não tem que condenar a China, você tem que condenar o presidente por fazer declarações que absolutamente ele não deveria fazer, e não a China. É só olhar para a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que é alguém que tem uma postura pragmática, e ver quantas declarações desse nível ela faz. Nenhuma, lógico que não. Ela não quer comprometer os negócios de agronegócio do Brasil. E é isso que o presidente Bolsonaro devia fazer, mas ele não está preocupado com isso, ele só está preocupado em agradar o rebanho das redes sociais. Constantino, vai lá. Eu acho que então a Amanda concordou de forma implícita, pelo menos, que a China está fazendo chantagem com as vidas dos brasileiros. Não podemos criticar a China, porque a China faz ameaça com as nossas vidas. A Austrália tem um primeiro-ministro liberal e ele tem endurecido muito as críticas, porque existem fartas suspeitas, para não dizer evidências, de que o vírus pode ter escapado de laboratório. Então, é bem assustador isso, eu acho. Mas fica aqui só meu espanto. Estamos dizendo que não podemos criticar ou levantar teses que outros estão levantando, e especialistas, porque a China faz ameaça com vidas de brasileiros, e os jornalistas preferem culpar o nosso presidente. Eu chamaria isso de gado Doriana. Amanda? Quem ameaça as vidas dos brasileiros é o presidente Bolsonaro quando ele faz esse tipo de declaração sem fundamento nenhum, que só alimenta teorias conspiratórias. Ele que está sendo descuidado, desprezando a vida dos brasileiros. O mais importante agora é a chegada dos IFAs para a produção das vacinas. Se a China faz algum tipo de retaliação diplomática depois de ser constantemente, incansavelmente, incessantemente provocada desnecessariamente por um presidente que usa desinformação. Tá tudo bem aí, Constantino? Não, acho que ele quer descansar antes do tempo, já é sexta-feira. Eu dei uma olhada. Quer começar o fim de semana mais cedo. Vamos passar, Paulo. Essa foi demais para mim. Mas, assim, eu tenho certeza que o Dória vai mandar uma mensagem agradecendo o empenho da assessoria dele. Bom, vamos mudar de pauta aqui. Presidente? Queridos. Vamos mudar de pauta aqui. Agora vamos falar de CPI. Vai ter o depoimento do Eduardo Pazuello, mas a Advocacia Geral da União entrou com habeas corpus preventivo para que o Pazuello possa ficar em silêncio. Eu quero saber a opinião de vocês sobre esse tema. Amanda. Olha, eu acho que há dois aspectos aí, Paulo, o moral e o legal, o jurídico. Primeiro, sob o ponto de vista moral, obviamente que seria aconselhável e até obrigatório que o Pazuello compareça, sim, à CPI e responda às perguntas, muitas delas necessárias, não só dos senadores, mas do povo brasileiro. Aliás, os senadores, querendo ou não, representam o povo brasileiro, suas várias vertentes e colorações políticas, crenças, e também expõem ali suas dúvidas. Então, do ponto de vista moral, Pazuello deveria comparecer, sim, para responder a perguntas como, por exemplo, por que o Brasil demorou
demorou tanto para comprar as vacinas, por que não comprou as da Pfizer, por que não comprou outras, por que não distribuiu o kit intubação, por que demorou tanto para responder à crise de oxigênio em Manaus, por que sempre defendeu o tratamento precoce sem comprovação científica. Enfim, são inúmeras perguntas que o Pazuello tem o dever, até como ministro mais longevo da saúde durante a pandemia, de responder à CPI e mais amplamente à sociedade brasileira. Agora, do ponto de vista jurídico, ele tem o direito de entrar com pedido de habeas corpus, é muito possível e até provável que ele consiga, que ele seja atendido pelo ministro Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, até porque há fartos precedentes e há farta jurisprudência nesse sentido de conceder o habeas corpus, não importa se a pessoa é suspeita ou investigada numa CPI, mas que ela possa comparecer à CPI e não responder a perguntas que ela julgue que possa produzir provas contra si mesmo, né? Porque na prática, embora, até conversando com juristas, né, por exemplo, o Rubens Gleiser, da FGV Direito, me colocou o seguinte: eu ficaria muito surpreso se o ministro Lewandowski não concedesse esse habeas corpus ao Pazuello, justamente por causa dessa jurisprudência firme, tanto no STJ como no STF. Né? Por outro lado, outros juristas me colocaram que o STF tem agido muitas vezes como uma caixa de surpresas, principalmente nesse contexto de confusão política, e não é segredo para todo mundo que o ministro Lewandowski não se alinha exatamente com bolsonaristas. Por outro lado, outros juristas colocam também que, na prática, embora ele esteja sendo convidado, o Pazuello, oficialmente como testemunha, na prática ele é ali um acusado, o principal acusado dessa CPI, então, portanto, o que deve prevalecer é o devido processo legal e o direito do acusado, como em qualquer país civilizado, de não produzir prova contra si mesmo. Agora, tem também o Tribunal da Opinião Pública. O Pazuello vai comparecer à CPI com habeas corpus ou não, ficando em silêncio ou não, a estratégia dos senadores. Eu conversei com alguns membros da CPI hoje, os da oposição principalmente, vão fazer aquela enxurrada, aquela avalanche de perguntas para o Pazuello, as que ele decidir não responder, né, ficará aquele silêncio constrangedor e ensurdecedor e pode ele ali assinar mesmo a sua confissão de culpa. Afinal de contas, por que Pazuello prefere o silêncio? A quem ele quer defender? Ele mesmo? Ou o chefe, presidente Bolsonaro, a quem ele já disse que deve obediência? Então, pode ser ali a sua assinatura da confissão de culpa. E aí um dos senadores me disse que a estratégia é o seguinte: se ele comparecer e ficar calado em algum momento, cabe justamente a quem estiver perguntando fazer questões que deixem claro aquilo que ele quer esconder. Serrão, você. Olha, tem várias posturas erradas nessa história toda. Primeiro ponto: senador Renan Calheiros não tem legitimidade, poder legislativo, para dizer o que o poder judiciário, no caso Ricardo Lewandowski, tem que fazer beneficiando ou não o ex-ministro Pazuello. Esse é o primeiro ponto, então já começa a coisa errada por aí. Segundo ponto: o general Pazuello, a Advocacia Geral da União, não deveria ter entrado nessa história para defender o general Pazuello apenas porque ele é general. Ele foi ministro da Saúde e se foi criada uma CPI para cuidar exatamente dessa questão da pandemia, não interessa, nós sabemos qual é a motivação dessa CPI, que é desgastar o presidente Bolsonaro. A CPI é uma palhaçada, ela não quer levantar realmente nada, mas ela é feita, ela é um dado da realidade. Então, quem está lá tem que responder. Terceiro ponto: general Pazuello, um general de divisão, um combatente do Exército Brasileiro, não pode demonstrar em nenhum momento medo de alguma coisa. General que tem medo não merece ser general. Se o general está com medo, tem que chamar o cabo da faxina. Então, não cabe ao general Pazuello nem cogitar essa postura de ter medo. Temos que ter um choque de transparência no Brasil. Ele foi ministro da Saúde e tem que ir lá dar as explicações estapafúrdias, que vão fazer perguntas para ele, perguntas imbecis, estapafúrdias, perguntas até tendenciosas, mas ele tem que responder. Ponto final. Acabou. Não dá para ficar nessa narrativa de o general está com medo, o general não pode ir à CPI. Não, tem que responder. E o governo Bolsonaro tem que agir com toda a transparência e sabedoria. Não pode continuar com os erros de comunicação nessa pandemia. Esses erros estão custando pontinhos de popularidade ao presidente. Muito bem. Como é que é, Serrão? General da faxina, é isso? Não, é o cabo da faxina. Cabo da faxina. É, Muito quem bem. tem... Se o general está com medo, chama o cabo da faxina que ele faz a limpeza. É isso. Muito bem. Constantino, você?
Paulo, o Pazuello não é uma testemunha, né? Aliás, nenhum convocado até agora, né? E isso não é uma CPI séria. A gente sempre tem que lembrar disso. É um circo com Renan Calheiros como relator. Então o Pazuello está indo como o culpado. E o relator já tem um relatório e já tem a conclusão, né? O culpado é o Pazuello e o presidente Bolsonaro por tudo que aconteceu, pelo número de óbitos que o Renan Calheiros substituiu pelo seu nome ali na placa para fazer sensacionalismo barato, que agora que ele caiu na graça da imprensa marrom. Né? Então, assim, é um espetáculo medonho. Eu acho que, diante disso, o ex-ministro Pazuello pode ter o desejo de ficar calado para não contribuir com esse circo, e não acredito que seja a tese de que quem não deve não teme. Basta ver como é que foi tratado o ex-secretário Fábio Weingarten, né? como se estivesse num cangaço, né? Com um abuso explícito de autoridade de uma figura como Renan Calheiros, que em qualquer série do mundo estaria preso. Né? E no Brasil agora foi alçado ao bastião da ética pelos nossos jornalistas militantes. O senador independente, Eduardo Girão, colocou o senador lulista Renan Calheiros no seu devido lugar hoje. Eu, inclusive, convido todo mundo aí no meu canal do Twitter ver os trechos que eu destaquei, né? Onde o Girão tenta convidar, se não fazer o requerimento, mas convidar, né, o diretor da Polícia Federal para começar finalmente a tratar daquilo que interessa na CPI. Né, o Covidão, esses recursos todos que devem ter sido desviados em estados e municípios. O Renan Calheiros diz que é sem precedente e que não deve ser convidado, né, nem convidado, representante de instituições respeitadas, porque não caberia numa CPI. Então, o sujeito confessa que aquilo ali é um circo montado só para atacar o presidente Bolsonaro. É um negócio escandaloso, assim. Quem é que está levando a sério essa CPI? Eu sempre me pergunto isso. Eu não conheço uma pessoa séria que está levando a sério esse troço. Não conheço. Né? Então, olha o que a CPI poderia estar tratando, além do Covidão, se fosse séria. Manchete do Globo há uns meses atrás. Uruguai e Argentina passam o Brasil em ranking proporcional de vacina. Eu já falei várias vezes aqui, o Uruguai vacinou mais que o dobro do Brasil. Infelizmente, também é o grosso é a vacina chinesa. Né? Notícia de hoje, do mesmo Globo. O Uruguai sofre o maior índice de mortalidade por Covid do mundo. Do mundo, nosso vizinho. E aí vem o subtítulo. Alta no número de casos e mortes, segundo o Ministério da Saúde do país, ocorre por causa da variante encontrada no Brasil, a P1. Veja, então quer dizer que é a variante, assim como na Índia estamos vendo o que está acontecendo. E menos a vacina, e lembrando que a discussão da vacina é 1 ou 2 semanas para cá ou para lá. O governo comprou centenas de milhões de doses. Né? Então, o que estamos discutindo exatamente? Quando eu publiquei isso, Paulo, pasmem, né, para o espanto, veio o gado Doriana, né, falar o seguinte, e atentai para isso, que a culpa da variante é do Bolsonaro. Então, veja, o vírus chinês não pode ser mencionado, não é vírus chinês. Lembra que a imprensa nunca usou esse termo, essa expressão, até porque é o pragmatismo. Lembra do que foi dito aí, né? Não podemos falar nem vírus chinês, senão vai ofender e vai que a ditadura boazinha resolve brincar com as vidas dos brasileiros e cortar insumo geral. Né? Mas a variante não só é brasileira, como a variante é bolsonarista. Foi o Bolsonaro o responsável pela variante. Gente, isso é um circo. Está na hora de parar com essa palhaçada, porque as pessoas estão percebendo o espetáculo. E está muito feio para quem está fazendo esse papel de militante do Lula, né, do PT, para a volta do PT. Eu fecho com a citação do nosso colega de rádio, Guilherme Fiuza. Imprensa marrom tendo orgasmos com as lições de moral de Renan Calheiros. Esse é o Brasil de hoje. Nós estávamos discutindo aqui antes de irmos para o intervalo comercial sobre esse pedido por parte da Advocacia Geral da União de um habeas corpus para que o ministro Eduardo Pazuello não se pronuncie na semana que vem na CPI da Covid. A Amanda Klein me pediu a palavra. Por favor, Amanda. Eu queria tecer algumas considerações, Paulo, para dizer que o maior avanço da CPI até agora, e isso ficou muito bem desenhado, delineado nessa semana, foi mostrar que o governo brasileiro optou por não comprar vacinas com antecedência, rejeitou a proposta da Pfizer, ignorou a proposta da Pfizer de uma boa vacina por pura ideologia, por um comportamento anticientífico, ou então por desinformação, por ter acreditado que a pandemia terminaria em dezembro, ou por ter acreditado que a pandemia poderia ser tratada com cloroquina, ou com isolamento vertical, ou com imunidade de rebanho, e não com vacina. Se tivesse consultado um corpo técnico qualificado do Ministério da Saúde, ou da Anvisa, ou as sociedades brasileiras de cardiologia ou de infectologia,
ou Oswaldo Cruz, ou qualquer outro hospital de referência, teria sido informado em outro sentido, de outra maneira. Ontem, o Carlos Murilo, ex-CEO da Pfizer no Brasil, colocou textualmente que o Brasil poderia ter aceitado uma oferta de 18 milhões e meio de doses de vacina até o final do primeiro semestre. A gente comemorou a chegada de 1 milhão de doses no dia 29 de abril. A gente poderia ter tido 1,5 milhão de doses em dezembro. 18 milhões e meio de doses são mais de 9 milhões de pessoas vacinadas. E, com certeza, milhares de vidas teriam sido salvas, milhares de pessoas não teriam ido para a UTI, não teriam sido internadas. A gente pode certamente colocar isso na casa dos milhares. Quando a gente fala que a corrupção, ela mata, né? Ela deixa de salvar vidas, por exemplo, com os respiradores que não chegam, essa é a crítica a alguns governos estaduais, isso mata a gente. A corrupção, a incompetência e a omissão do governo ao não trazer vacinas também deixa de salvar vidas. Em outras palavras, mata pessoas também. Então, é importante investigar isso. Quando o Constantino fez referência àqueles requerimentos do Eduardo Girão, querendo trazer a Lindora Araújo, que é da Procuradoria-Geral da República, braço direito do Augusto Aras, ou então Paulo Maiorino, que é diretor-geral da Polícia Federal, ontem o próprio PGR Augusto Aras mandou uma mensagem por WhatsApp no telefone de vários senadores, aquilo foi lido durante o começo da sessão da CPI, dizendo que aquilo não encontrava precedente, que aquilo ia ser um constrangimento. Convocar uma instituição ou convocar alguém que tem o poder de investigar, como o Ministério Público, como a Polícia Federal, a prestar esclarecimentos a uma CPI. Muitos desses processos correm sob sigilo. Então, você iria constranger uma autoridade judicial. Isso não faz o menor sentido, não tem precedente na história das CPIs. Então, tem muitas coisas graves sendo analisadas aqui também. A Polícia Federal e o Ministério Público já fazem esse bom trabalho de investigar, por exemplo, a corrupção que aconteceu em alguns governos estaduais. Tanto que a gente teve mais de 75 operações da PF nesse sentido. Então, isso também está sendo investigado. Agora, você não pode usar essa narrativa para desviar o foco principal da CPI, que é sim apurar ações e omissões do governo federal. É isso que não vinha sendo investigado até aqui e por isso a gente precisou dessa CPI. Constantino, a palavra é sua. Tem gente querendo proteger corrupto. Olha, só uma coisa. A fala da Amanda sobre as vacinas da Pfizer é uma fala mentirosa. E ela é copy and paste do que escreveu o senador camarada de Maduro, companheiro da Venezuela, Randolph Rodrigues. Né? É exatamente a mesma coisa que ele escreveu, ela disse aqui, e é mentira, mentira. O próprio representante da Pfizer explicou que os 18 milhões de doses seriam entregues ao longo do primeiro semestre, se tratavam de uma estimativa. E o contrato atual garante 16 milhões e meio de doses no primeiro semestre. Isso lembrando que a vacina não existia na época ainda e era uma tecnologia nova, o que é diferente do caso da AstraZeneca. Agora, só para fechar e deixar para reflexão geral, se o Lula, que essa turma toda está se esforçando tanto para trazer de volta, se o Lula fosse presidente do Brasil hoje, isola, né? Não teríamos mais democracia e economia, mas vamos lá. Alguém acha que teria contrato com a Pfizer, uma empresa americana? A gente só teria vacina russa, que não está sendo aceita em quase nenhum país sério do mundo, está cheio de problema. Saiu até na Lancet, um estudo muito ruim para a Sputnik V, né? Só teria vacina russa e chinesa, que aliás é o caso da Argentina, e que está com números terríveis, apesar, ou talvez por causa, do lockdown mais severo da região, né? Então, não há ciência por trás dessas falas e nem seriedade. É tudo militância e narrativa de quem quer a volta do PT. Amanda. Quem está mentindo é você, Constantino. Todos os países sérios do mundo compraram vacinas mesmo antes delas terem registros em agências reguladoras. Os Estados Unidos compraram 100 milhões de doses com opção de mais 500 milhões de doses da Pfizer, da compra. Compraram isso antes de ter o aval, a aprovação do FDA. A mesma coisa fez o Reino Unido, Canadá, Japão, Israel, todos os países que usaram as doses da Pfizer. Aliás, é nesse tipo de contrato de adesão que você faz para comprar vacinas que ainda estão em estágio experimental, mas que são promissoras. O Benjamin Netanyahu deu uma aula à equipe, à comitiva brasileira que foi a Israel para ver o spray nasal, dizendo que uma equipe técnica qualificada do Ministério da Saúde de Israel acompanhou todo o desenvolvimento da vacina da Pfizer. Quando viu que era uma vacina promissora, resolveram apostar na vacina e fechar um contrato de compra mesmo antes da aprovação da agência de saúde local. E é assim que todos os países desenvolvidos fazem. Se há uma corrida por um produto escasso, quem entrar na fila
antes, vai ter mais doses. E não é verdade também que agora o Brasil consegue repor as mesmas doses às quais teria direito desde dezembro, até porque a gente ficou 4, 5 meses sem que brasileiros tomassem essas vacinas da Pfizer, só começaram a tomar a partir agora do começo de maio. Poderiam estar tomando essas vacinas da Pfizer, que tem 95% de eficácia desde dezembro. Poderia. Quantas vidas isso salvaria? Mentira. Sim, senhor. 1,5 milhão de doses. Você não ouviu a CPI, você não ouviu o relato. Poderia? Você não ouviu o relato do próprio representante da Pfizer, não poderia. Ouvi, acompanhei Eles entraram com pedido em fevereiro de 2021. Você não ouviu a mesma coisa que eu. Rodrigo, você ouve coisas bem diferentes. Não, você que não ouviu outra parte, que o Carlos Murillo falou que, obviamente, esse pedido de registro emergencial da Pfizer teria sido feito antes, caso o governo brasileiro tivesse comprado as doses. Como o governo brasileiro não comprou as doses... Não, caso tivesse uma lei diferente. Ele houve todas as letras Pfizer. Isso. Amanda, eu tô ficando cansado. É sexta-feira, eu não vou ficar rebatendo todas as suas falácias e mentiras. Porque é repetitivo. Não são falácias, é porque você não tem argumentos. Eu não sei qual é o papel que você tem que exercer aqui para fazer isso que você faz, mas é muito feio. O meu? São as mesmas mentiras. Qual é o seu de propagar? Qual é o seu de propagar desinformação e ter que imaginar uma situação hipotética se o Lula fosse presidente do Brasil? Para defender o governo Bolsonaro, você precisa fazer um exercício hipotético de imaginar se o Lula fosse presidente do Brasil, quais vacinas teriam sido compradas. Isso pouco interessa porque não é verdade. A realidade é que estamos vivendo o governo Bolsonaro. Incomodou, né? Porque o Lula não compraria a Pfizer, você sabe disso. Não, você sabe disso. O que me incomoda é ser um malabarismo retórico que não condiz com a realidade. O que me incomoda é você não admitir que o governo não foi competente na compra de vacinas. Qual é a dificuldade de admitir isso? Esse governo não foi competente na compra de vacinas. Porque você só tem uma narrativa. Porque você só tem uma narrativa. Isso sem falar Vamos lá, o governo Trump foi competente? Que vacinou o dobro e que está com mais morte. Isso foi ignorado por você. Uruguai, eu acabei de olhar aqui, ô Constantino, o Uruguai tem 952 mortes por milhão de habitantes, o Brasil tem 2.013 por milhão de habitantes, mais que o dobro. Não dá para você comparar o Uruguai e o Brasil. Como assim? Olha a curva. O Uruguai disparou. Está muito mais do que o Brasil na curva. Estou pegando média móvel de semanas. Olha a segunda derivada. A variante chegou lá. Eu estou pegando a história da pandemia, o Constantino, então vamos olhar, é óbvio. Vamos olhar para a Inglaterra, vamos olhar para a Espanha, estão piores que o Brasil. Vamos fazer isso? Não. Em milhão de habitantes, vamos. Não. Você pode entrar agora. Aliás, eu já estou no site. Eu vou te falar aqui, olha. Lockdown. Vamos fazer isso? O Brasil os Estados não tá nem Unidos... entre os 10 piores do mundo, Amanda. O Brasil não está nem entre os 10 piores do mundo. Em mortes por milhão de habitantes está assim, Constantino. Você me desculpe, os Estados Unidos têm 1.806, o Brasil tem 2.013, tá? Agora eu vou procurar a Argentina, tá mais para a Argentina tem 1.520 mortes por milhão de habitantes. O Brasil já está com 2.013 mortes por milhão de habitantes. Mas tudo bem, a gente pode ficar nessa coisa de comparar números. Para a gente caminhar para o encerramento dessa discussão, gente, por favor. É difícil debater com a Amanda porque ela puxa da forma que interessa, dependendo da situação. Eu quero saber o seguinte, se é importante comparar o todo de mortes ou só as últimas semanas, porque tem as variantes, ou se a vacina importa ou não, porque o Uruguai vacinou mais, o dobro, está morrendo mais gente na margem nas últimas semanas, porque a variante chegou lá. A Itália, a Espanha, países que fizeram mega lockdown, que você aplaude, tem mais mortes. O Brasil não está nem entre os 10 primeiros. Então, eu quero entender qual é o critério, porque é muito difícil. O Texas abriu há 2 meses tudo, liberou tudo, só tinha 16% da população vacinada, que é mais ou menos o que o Brasil tem hoje, e tudo continua ótimo e caindo, e sendo esquecido por pessoas como você, que alertaram junto com o Dr. Fauci. Isso pode dar problema na frente, calma, estou esperando. Talvez tenha gente torcendo para que piore, mas ainda não, graças a Deus. E está tudo aberto. Então, assim, Amanda, é muito difícil debater com uma pessoa que não tem seriedade. Amanda, para a gente fechar, por favor. Eu só trago fatos aqui, Constantino. Quem traz as narrativas é você. Quem precisa imaginar situações hipotéticas é você. Quem sempre traz objetivos, fatos e números aqui sou eu. Quem acompanha esse programa sabe muito bem. Me desculpe. Senão a gente vai arrastar essa discussão. Chega, Amanda e Constantino, chega. Deixa eu chamar o nosso VAR aqui. Jorge Serrão, por favor. Como sempre, eu sou obrigado a chamar o VAR nesse caso, porque ontem, em depoimento ao senador Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, o representante da Pfizer, Carlos Murillo, foi muito claro e objetivo.
não fechou-se o contrato de venda de vacinas para o Brasil naquele momento, porque não havia condição de legalidade, condição jurídica. Isso só foi viável depois de março. Então, esse é o fato real, o resto, perdão, é narrativa.